Olá, um bom dia. Aqui estamos nós conversando um pouco mais sobre família. Eu quero pedir nesse momento a Deus que nos ilumine para que a gente possa, nessa troca aqui de experiências, a gente aprender um pouquinho mais, pedir as bênçãos do Senhor para a nossa família. Quero ler com você um texto bíblico, se encontra aqui em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar a criança, né? Tem uma frase que eu gostaria de deixar com você aqui, que diz assim: o melhor presente que nós podemos dar aos nossos filhos é estabelecer no coração deles a confiança de que são fortes e importantes. Os nossos filhos precisam saber, né, que são fortes, né? Precisa colocar confiança no coração deles, mas, conforme o sábio Salomão diz, que ensina a criança no caminho que deve andar, né? Mostrar o caminho com amor, com atenção, com dedicação, sabe? Criar filhos é uma responsabilidade muito grande. Talvez eu esteja falando aí pra gente que diz, mas meus filhos já estão grandes, mas você tem neto, tem sobrinhos, né? Tem pessoas, tem crianças que às vezes nós lidamos com ela e que a nossa atenção, o nosso amor, o nosso carinho vai fazer toda a diferença, não é verdade? Queridos, a autoestima da criança precisa estar lá em cima para que ela possa estar forte, ela possa vencer as fases da vida, né? Tem um filme que eu assisti há pouco tempo, um filme muito bom, quero até sugerir para vocês, que fala o nome do filme é Mãos Talentosas. Vem contando a história de Ben Carson. Ben Carson era um médico que, quando criança, ele era um menino que tinha dificuldades de aprender. E a sua mãe era uma dona de casa e ela foi trabalhar numa casa onde o seu patrão tinha muitos livros e ela não sabia ler. E ela tinha 2 filhos, né? O Ben Carson ou o seu irmão. E o Ben, ele tinha dificuldades na escola. Os amigos às vezes chamavam ele de burro, né? Porque ele tinha dificuldade para ler. E a mãe dele, então, em casa, começou então a apresentar livros para ele. Ele começou a ler, né? Lia bastante, porque quem lê passa a ter um desenvolvimento muito grande, sabe? Então, vamos ensinar os nossos filhos a uma boa leitura, né? Não só da Bíblia, mas de vários tipos de livros, para que a criança possa começar então a pegar gosto pela leitura. Então, o Ben Carson, ele começou então a ler e começou então a se interessar pelos estudos. E ele se tornou então aquele menino que era chamado de burro na escola, que ninguém dava nada por ele. Foi o primeiro neurocirurgião, né? Ele separou os 2 bebês que nasceram com a sua cabeça unida, ele foi o primeiro a separar esses 2 irmãos. E ele então se tornou um grande médico, né? Teve uma notoriedade muito grande diante do mundo. Então ele teve a sua vida transformada porque a sua mãe disse assim: você não é burro, você é inteligente. Sabe, nós precisamos desenvolver isso na mente de nossos filhos. Falar para eles que eles realmente são importantes e que eles podem, sabe? Isso faz toda a diferença. Sentimentos negativos, eles começam na infância e se arrastam pelo resto da vida, né? Sentimentos negativos. Então a gente precisa, desde pequeno, tratarmos os nossos filhos com muito amor e carinho, sempre dizendo: você, parabéns, filho. É uma menina que arruma a sua cama, né? A mãe dizer para sua filha assim: filha, muito bem, parabéns, você hoje está de parabéns. Olha essa louça que você lavou. Filha, mas você está muito, muito bem, né? As meninas, principalmente, né, gostam de brincar de casinha.
As mães precisam ensinar as nossas filhas a cozinhar, né? Olha só, uma boa comida. Porque as meninas de hoje em dia, muito poucas meninas sabem fazer uma boa comida. Então tudo isso, quando a criança ela é ensinada, ela fez um arroz bem feito, parabéns, filho. Olha, esse arroz está maravilhoso. Olha, e feijão gostoso, né? Os meninos também, né? Porque os meninos precisam aprender também as tarefas de casa. E quando se é feito alguma coisa boa, eles merecem então ser elogiados. Isso vai criando autoestima. Vão se preparando para coisas maiores, né? Por exemplo, existem pessoas hoje que são adultas que se lembram muito da sua infância, né? Por exemplo, quando eles jogavam bola, tal, e lá, juntamente com os amigos, existe muito isso. Até hoje em dia, os nossos filhos podem, de repente, estar passando por isso. De repente, lá está um futebol e há a escolha primeiro dos melhores, né? E aquele menino, de repente, que não é tão bom de bola, ele fica por último. Isso vai criando um sentimento ruim, né? Então, nós precisamos dizer, não, filho, você não é tão bom nesse ponto, mas você é bom nesse aqui. Ó, vamos exercitar isso aqui. São coisas assim positivas que vai fazer toda a diferença na vida de nossos filhos, né? Existem 3 pontos que eu quero comentar com vocês. O amor tem que ser demonstrado diariamente, né? Você tem demonstrado amor pelo seu filho, pela sua filha, né? Pelas crianças que crescem com você, através de gestos, né? De abraços, de beijos. A gente vai falar, de vez em quando vamos falar sobre isso, sabe por quê? Porque isso é muito importante no relacionamento, né? Quando a gente toca o nosso filho com carinho, com amor, com respeito, né? Tudo isso traz crescimento, sabe? Abraços, atenção, afirmação, né? Ele vai crescer com isso na sua mente, quando se tornar, chegar lá na frente, né? Quando ele for escolher uma moça para se casar, uma moça vai escolher um rapaz para se casar, então eles vão estar mais confiantes, porque receberam isso na sua infância. Um outro ponto que eu gostaria de tratar com você é preciso experimentar o sucesso na vida, né? Usando suas próprias mãos e não as de outros, né? Eu me lembro até de uma citação de que existem muitas mães e pais que às vezes a criança aguenta segurar a sua mochila, mas a mãe quer levar a mochila, né, do filho e o filho vai com as mãos banando para a escola. Então, a criança precisa experimentar. Eu fiz isso, né? Eu cozinhei, eu fiz isso dessa forma. Eu varri uma casa. Pai, olha só, eu fiz assim, você gostou? Gostei muito, filho. Parabéns. O elogio faz parte da vida. Os filhos irão cair, né? E nós que somos pais, muitas das vezes, queremos que os nossos filhos não caiam, não se machuquem. Mas isso faz parte da vida, né? Se cair, machucar, a gente vai dizer para o nosso filho, vai lá, levanta, continue, porque você vai conseguir. Palavras de apreciação, palavras que vão fazer com que os nossos filhos sejam fortes para enfrentar o futuro. Meus queridos, eu quero terminar nosso bate-papo de hoje dizendo, se você tiver que pedir perdão, peça perdão ao seu filho, à sua filha, né? Existem muitos pais que têm dificuldade de pedir perdão. Não, se eu fizer isso eu vou estar me rebaixando. Vai nada. Isso é muito bom, sabe? A criança vai se sentir preparada para que ela possa continuar. Perdão, filho, olha, papai errou com você, né? Olha, você fez isso, fez aquilo, mas olha, você me perdoa, papai, perdoa, mamãe. Então isso é muito importante. Um outro ponto
Peça perdão a Deus. Né? Senhor, olha, eu não devia ter agido assim com meu filho, com a minha filha. Né? Eu não devia ter falado aquilo. Isso fez muito mal para o meu filho, para a minha filha. Senhor, só me perdoa. E Deus então vai te perdoar. E o outro ponto para a gente terminar o nosso bate-papo de hoje é: chame o seu filho pelo nome e diga-lhe o quanto você o ama. Elogio, faça um elogio sincero para ele. Né? Filho, hoje você fez isso, papai gostou muito, viu? Olha, você jogou o lixo fora. Parabéns. Olha, você varreu a escada. Você deu uma lavada no carro do papai, ajudou o papai. Parabéns, filho. Tudo isso vai fazer com que a criança se sinta valorizada. Mesmo que ele não tenha feito naquele dia, mas no dia anterior, olha, ontem você fez isso, semana passada. Poxa, olha, parabéns, filho. Parabéns, filho. Esse relacionamento, ele vai fazer com que a autoestima, a autoconfiança dos nossos filhos sejam muito bons para o futuro. Eles vão crescer com esse pensamento e a gente vai ter jovens e adultos mais fortes. Eu quero orar com você. Talvez você esteja pensando assim: se os meus pais tivessem agido assim comigo, eu não seria o adulto que eu sou hoje. Mas eu quero dizer, a gente pode fazer diferente. É ou não é? Que Deus te abençoe. Vamos orar para que os nossos netos, né, os nossos filhos, os nossos sobrinhos possam olhar para nós e dizer assim: eu amo o meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu tio, minha tia, eu amo meu avô, minha avó, porque eles demonstram tanto amor para comigo. O amor transforma vidas. Vamos amar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Querido Deus, nesta manhã, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos saber amar os nossos filhos, para que eles possam crescer e serem adultos felizes, porque foram amados na sua infância. Conforme diz a Tua palavra, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescerem, jamais se desviarão deles. Que o amor ensinado na infância possa durar para a eternidade. Eu te suplico essa bênção por todas as famílias, por todos os filhos, por todos os pais, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe também a minha família, em nome de Jesus. Amém.